Era por volta das 3 da manhã quando os portões da emergência se abriram com aquele som metálico e abafado. Um bombeiro desceu da ambulância, os olhos pesados, e gritou: "Temos uma menor inconsciente, sem documentos." Corri para preparar o leito. Não fazia ideia de que aquela criança ia mudar a minha vida para sempre. Madrugada de plantão costuma ser silenciosa, às vezes até fria. O tipo de silêncio que parece pesar nos ombros da gente. Eu estava sentada na sala de apoio, finalizando relatórios atrasados, quando a ligação chegou no rádio. Uma criança havia sido encontrada desacordada na beira de uma estrada deserta, em uma área industrial da cidade. Não havia testemunhas, nem familiares. Apenas ela, caída sobre o asfalto, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. A equipe da ambulância a trouxe em poucos minutos. Lembro do barulho da maca sendo empurrada com pressa pelos corredores, aquele som de rodinhas antigas sobre piso gasto. Corremos para estabilizá-la. Ela tinha ferimentos leves, uma leve concussão, arranhões nos braços e nas pernas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto dela, tão sereno, tão quieto, como se não estivesse com medo, como se soubesse exatamente onde estava. Durante a triagem, ninguém conseguiu uma informação concreta. Ela estava desacordada. A roupa, uma camisetinha rosa desbotada e um short jeans, estava suja de barro, como se ela tivesse andado por muito tempo. Não havia mochila, bolsa, nem nenhum objeto que nos ajudasse a descobrir quem ela era. Nada, absolutamente nada. Uma folha em branco. Enquanto os médicos cuidavam da parte clínica, fui até o lado da cama e segurei sua mão pequena e gelada. Era algo que eu fazia com todos os pacientes pediátricos. Um gesto de carinho, mas também de presença. E ali fiquei, em silêncio, olhando para aquele pequeno corpo desconhecido. Minutos depois, ela abriu os olhos. E então aconteceu. Sem hesitar, sem sequer olhar ao redor, seus olhos pararam em mim. Aqueles olhos castanhos escuros, grandes, marejados, profundos, cravaram nos meus como se estivessem me esperando. E então ela sussurrou: "Mamãe." O tempo parou. A médica que estava ao lado congelou no meio da frase. O residente que trocava o soro parou de mexer nas luvas. Ninguém entendeu, nem eu. Senti meu corpo todo gelar. "Como é que é, pequena?" perguntei, tentando sorrir. Ela não respondeu, apenas continuou olhando para mim com aquele olhar de certeza. Não era delírio, não era confusão, era reconhecimento. Na ficha dela, eu mesma anotei: paciente sem identificação. Chama a enfermeira de mamãe desde o despertar. Era a única informação que tínhamos. Mas aquilo me perturbou. Passei o restante da noite tentando entender por que ela teria me chamado assim. Teria me confundido com alguma imagem da mãe verdadeira. Seria apenas um reflexo emocional de trauma, buscando segurança. Fazia sentido, psicologicamente, sim, mas por que comigo? Eu não estava usando jaleco branco. Não era médica. Não havia falado com ela antes. Só tinha segurado sua mão. E ainda assim, ela me escolheu. Na manhã seguinte, levei um brinquedo que sempre guardava na mochila para casos assim, um ursinho de pelúcia azul, já com as orelhas gastas de tanto uso. Ela sorriu quando viu, apertou o ursinho no peito, e depois olhou para mim, novamente. "Você voltou, mamãe." Voltei. Dessa vez, sentei ao lado dela, segurei sua mão outra vez. E pela primeira vez, senti uma coisa que não tinha nome, nem explicação. Era como se uma parte esquecida de mim tivesse sido ativada. Um lugar antigo, familiar, um espaço que, até então, eu nem sabia que existia. A medicina nos ensina a lidar com protocolos, sintomas e diagnósticos. Mas ninguém prepara a gente para os encontros que desafiam a lógica. Aquela menina não tinha nome, não tinha histórico. Não tinha sequer uma identidade registrada no sistema, mas tinha olhos que me chamavam por dentro. Tinha uma certeza que doía, e tinha uma frase que não saía da minha cabeça: "Você voltou, mamãe." Naquela primeira madrugada, eu ainda achava que era coincidência, um trauma, uma confusão mental.
Mas os dias seguintes mostrariam que não era. Aquela criança sabia exatamente quem eu era. E o que ela revelou depois, ninguém naquele hospital jamais esqueceria. No segundo dia, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto eu ajudava na troca de curativos, ela olhou pro meu crachá, tocou meu rosto com a mãozinha e disse algo que fez todos no quarto se entreolharem, como se o tempo tivesse parado de novo. Você me contava histórias antes de eu dormir. Mas como? Aquela menina nunca tinha me visto na vida. Já vi muita coisa na emergência. Crianças em estado grave, outras perdidas e confusas. A maioria, quando acorda, chora, pergunta pela mãe, ou simplesmente se fecha. Mas aquela menina, ela parecia me conhecer. Era como se houvesse um vínculo invisível entre nós. Ela não queria ninguém por perto, nem psicólogos, nem médicos. Mas quando eu entrava na sala, seus olhos se acalmavam, seu corpo relaxava, e quando eu saía, ela chorava. Na manhã do segundo dia, trouxemos um psicólogo para conversar com ela, discretamente. Mas bastou ele se aproximar que ela se encolheu, virando o rosto para a parede. O médico insistiu, tentou brincar, até oferecer chocolate. E mesmo assim, nada. Foi só quando eu entrei no quarto que ela virou de novo. E sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Era um sorriso de quem sabia que estava segura. Lembro que me aproximei e perguntei baixinho: você se lembra de alguma coisa, meu bem? Algum nome? Onde mora? Ela balançou a cabeça devagar. Não, mas lembro de você. Engoli em seco. Como assim? Ela apontou para o crachá preso no meu peito. Meu nome Clara. Enfermeira Clara. Você me contava histórias. Sempre antes de eu dormir. Uma da estrela que não queria brilhar e do pássaro que não sabia voar. Eu parei. Por instinto, sentei na beirada da cama, olhando para ela. Com cuidado. Ninguém além de mim sabia dessa história. Era um conto que inventei anos atrás, quando fazia estágio em oncologia pediátrica. Uma fábula que eu usava para acalmar uma menininha em tratamento. Contava para ela todas as noites. Desde então, guardei essa história comigo, nunca repeti para outra criança. Não estava escrita em lugar nenhum. Não era de livro, era minha. Como você conhece essa história? Ela sorriu. Você me contou. Antes. Fui tomada por um arrepio que me fez levantar. A psicóloga me puxou de lado mais tarde e disse que poderia ser apenas uma reconstrução da memória. Algo comum em traumas. A criança busca figuras de referência para se sentir segura. Às vezes, cria imagens. Mas como explicar a história? Como explicar o nome da fábula? Ela me seguia com os olhos pelo corredor. Quando trocava de plantão, fazia um escândalo. Só aceitava comer se fosse comigo do lado. Só dormia se eu estivesse por perto. Os médicos estavam começando a ficar intrigados. E eu estava começando a me afetar de um jeito que não era comum. Tentei manter distância. Não queria me envolver demais. Mas sempre acabava voltando. Algo naquela menina puxava meu coração de um jeito que nem eu sabia explicar. Naquela noite, já no final do turno, entrei no quarto em silêncio. Ela dormia, mas quando me aproximei, ela sussurrou, com os olhos ainda fechados: não vai embora, mamãe, por favor. Dessa vez, eu chorei. Ali, de pé, no escuro, ao lado da cama dela, deixei que as lágrimas caíssem. Não de tristeza, mas de confusão. E de um medo que eu não sabia que podia sentir, o medo de descobrir que, talvez, ela estivesse certa. Como se explica o inexplicável? A medicina tenta dar nome a tudo: trauma, projeção, amnésia dissociativa. Mas existem histórias que não cabem nos manuais, nem nos relatórios médicos. Aquela criança sem nome sabia coisas sobre mim que ninguém sabia. Falava como se me conhecesse. Sonhava com histórias que eram minhas. Me chamava por um nome que nenhuma outra criança havia usado com tanta certeza: mamãe. Eu já tinha cuidado de muitas crianças, mas nunca de uma que parecia ter vindo direto do meu passado, mesmo que eu jurasse nunca tê-la visto antes. E o mais assustador é que a explicação para tudo isso ainda estava por vir. E quando veio, virou tudo do avesso.
Depois de tudo que ela dizia, depois dos olhares, das frases, dos detalhes, eu precisava saber quem ela era. Afinal, nenhuma criança surge do nada. Mas quando buscamos respostas no sistema e consultamos as câmeras da cidade, o que descobrimos foi mais perturbador do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Até aquele ponto, a ficha dela ainda dizia paciente desconhecida, do sexo feminino, entre 6 e 8 anos, admitida por resgate em via pública, sem documentos. Os dias passavam, mas ninguém apareceu para procurá-la. Nenhuma denúncia. Nenhuma ocorrência policial de desaparecimento batia com o perfil dela. Era como se ela não existisse. O hospital, seguindo o protocolo, acionou o conselho tutelar e abriu um processo de acolhimento temporário. Enquanto isso, eu continuava sendo o único elo entre ela e o mundo. Ela me chamava de mãe com mais frequência. Fazia desenhos comigo de mãos dadas. Me contava coisas que pareciam sonhos, mas que se repetiam com detalhes consistentes. Algo dentro de mim dizia: essa menina não está só confusa. Ela sabe mais do que parece. Foi então que decidi ir mais fundo. Conversei com o segurança da emergência. Pedi acesso às câmeras de segurança externas da noite em que ela foi trazida. A princípio, parecia só um procedimento burocrático. Mas eu precisava ver com os meus próprios olhos como ela chegou até ali. Na gravação, por volta das 2h57 da madrugada, a ambulância encosta na porta de emergência. Os socorristas descem, abrem a traseira, e ali, do lado de dentro, eu vejo ela, deitada, enrolada numa manta térmica. Mas o que me chamou a atenção foi o modo como ela olhava em direção ao hospital antes mesmo de sair da ambulância. Ela olhava para cima, como se já soubesse onde estava indo, como se esperasse encontrar alguém ali. E quando os bombeiros empurram a maca para dentro, ela se vira para trás. Por um breve segundo, encara a câmera e sorri. Aquilo me gelou. Na mesma noite, uma técnica de enfermagem comentou comigo, em tom de brincadeira: aquela menina é um docinho. Mas tem umas horas que parece que ela vê coisas. Tipo, sabe, antes da gente chegar. No turno seguinte, pedi ajuda à assistente social do hospital. Ela conseguiu contato com a Delegacia da Infância e Juventude. Comparamos o perfil da criança com casos de abandono, desaparecimento, adoção irregular. Mas nenhum batia. Nenhum mesmo. Então, comecei a investigar os desenhos que ela fazia. Num deles, havia uma mulher com um uniforme azul, segurando uma criança no colo. Ao lado, uma casa com janelas grandes e cortinas verdes, as mesmas da minha sala. No outro, havia um nome escrito em letras trêmulas: Clara, o meu. Na parte de trás do papel, um detalhe me deixou paralisada: ela havia desenhado um colar que eu tinha perdido anos atrás. Um medalhão antigo, herdado da minha avó. Eu o tinha perdido durante uma viagem no interior e nunca mais encontrei. Ela o desenhou com perfeição. Era idêntico, com as mesmas pedras lilazes ao redor. Colar que ela nunca viu, que ninguém ali conhecia. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. E numa noite silenciosa, decidi perguntar: onde você já me viu antes, pequena? Ela respondeu com calma: na casa da vovó. Mas você chorava muito naquela época. Eu só olhava de longe. Você usava aquele colar. Meu corpo inteiro travou. A casa da minha avó, as lágrimas, o colar. Tudo isso aconteceu quando eu perdi meu bebê, aos 7 meses de gestação. Eu nunca falei disso com ninguém no hospital, nem com colegas próximos. Era uma dor que carregava em silêncio. Uma dor que guardei as 7 chaves no fundo do peito. Mas aquela menina, ela sabia. Não existem palavras para descrever a sensação de encarar uma criança que diz ter te visto em momentos que ninguém deveria lembrar. Uma criança que desenha objetos que ela jamais viu, que reconhece lugares que nunca esteve, que fala de você como se te conhecesse antes mesmo de chegar aqui. A razão tenta dar explicações, a psicologia se debate, mas o coração, ele sabe quando algo é real. E naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a considerar uma hipótese que me dava medo até de pensar.
E se essa menina fosse mais do que uma desconhecida? E se, de algum jeito impossível, ela fosse parte de algo que eu perdi há muito tempo atrás? Eu já tinha visto o impossível na emergência, pessoas que voltaram à vida, pacientes que sobreviveram contra todas as estatísticas. Mas nenhuma daquelas experiências se comparava ao que eu estava vivendo com aquela menina. Porque a única explicação que me restava era justamente aquela que eu mais temia, e se ela fosse minha filha? Eu sabia que estava ultrapassando os limites. Enfermeiras não se envolvem. Enfermeiras não investigam. Enfermeiras não sentem tanto assim. Mas quem disse que dá para seguir o protocolo quando uma criança te olha nos olhos e chama de mãe? Eu não dormia mais. Cada turno que acabava, eu ficava um pouco a mais só para poder vê-la dormindo. Sentava na poltrona ao lado do leito dela, em silêncio, tentando conectar os pontos. Tentando entender por que meu peito doía como se reconhecesse aquele rosto, aquele sorriso, aquela voz. Comecei a mexer em coisas antigas. Diários, fotos, exames. Até cheguei a abrir a caixa onde guardei tudo do bebê que perdi anos atrás. Naquela época, o parto foi induzido. O bebê nasceu sem vida. Era uma menina, mas por alguma razão, eu nunca vi o corpo. Não deixaram. Falaram que era melhor assim. Eu aceitei, porque a dor era tão grande que qualquer coisa a mais seria insuportável. Mas agora, essa memória voltava com força total. Conversei com a psicóloga do hospital. Ela ouviu tudo com calma e, por mais que tentasse manter o ceticismo profissional, vi nos olhos dela a mesma dúvida que estava crescendo em mim. Você quer fazer um teste de DNA? Ela perguntou, depois de um longo silêncio. Balancei a cabeça. Sim, mas não agora. Ainda não. A verdade é que eu tinha medo. Medo de confirmar algo que mudaria completamente minha vida e a dela. Enquanto isso, a menina ficava cada dia mais próxima. Já me chamava de mãe na frente de todos. Dormia segurando minha mão. Quando chorava, era meu colo que procurava. E cada vez que ela dizia, você me protegeu, lembra? Uma parte de mim morria, e outra renascia. Na noite mais estranha de todas, fui chamada às pressas porque ela estava tendo um pesadelo forte. Gritava, se debatia. Quando cheguei ao quarto, ela se acalmou imediatamente. Agarrou minha mão com força e disse, não deixa-me levarem de novo, mamãe. Por favor, não quero voltar para a escuridão. Eu não sou mulher de superstições. Mas aquilo não era só um pesadelo. Aquilo era um clamor da alma. Naquela mesma semana, pedi ajuda a um amigo da área forense. Mostrei o exame de nascimento sem vida da minha filha de anos atrás. Perguntei se era possível que algo desse tipo fosse fraudado, trocado, manipulado. Ele demorou a responder, mas por fim disse, é raro, mas já vi acontecer. Em clínicas clandestinas, hospitais lotados, casos envolvendo tráfico de adoção. Mas Clara, se você for por esse caminho, tem que estar preparada. Porque, se for verdade, tudo que você acreditou até hoje, vai mudar. Eu engoli em seco. Porque no fundo, uma parte de mim já sabia que estava mudando. O tempo, a lógica, a razão, tudo estava ruindo diante de algo muito maior. E enquanto isso, a menina desenhava. Naquele dia, ela desenhou uma mulher segurando um bebê em um campo, cheio de flores. No céu, havia um sol com olhos e boca sorrindo. E na parte de baixo do papel, com uma caligrafia quase perfeita, ela escreveu, estamos juntas de novo, mamãe. Tem coisas que a ciência não explica. Tem dores que só a alma entende. E tem reencontros, que atravessam o tempo, a morte e o destino. Naquela menina havia algo do meu sangue, sim, mesmo que ainda não comprovado por laudo nenhum. Mas mais do que isso, havia nela uma parte do meu coração que eu achei que tinha sido enterrada para sempre. E ali, entre seringas, monitor cardíaco e paredes brancas de hospital, eu estava descobrindo que o amor mais forte do mundo pode sobreviver ao impossível. Eu disse para mim mesma que não ia procurar mais, que ia deixar as coisas seguirem seu curso natural. Mas tem verdades que batem na porta do coração até que a gente abra. E quando finalmente decidi fazer o teste, o que eu descobri naquela
sala fria e silenciosa foi tão devastador quanto milagroso. Era uma manhã cinzenta, daquelas em que a luz entra sem força pela janela e tudo parece mais pesado. A menina ainda dormia, enrolada no lençol branco, com os cabelos espalhados pelo travesseiro e a mãozinha repousando aberta do jeitinho que minha filha nasceria, segundo o ultrassom que nunca chegou a se cumprir. Eu desci para o laboratório, com o coração em cacos. Pedi, com voz baixa, o exame. Me entregaram um envelope, selado, com meu nome escrito à mão. Subi devagar. Não tive coragem de abrir ali. Esperei meu turno acabar. Esperei o silêncio do hospital tomar conta. Esperei estar sozinha com ela no quarto. Então sentei ao lado da cama, com a respiração pesada. E rasguei o lacre. O papel tremia nas minhas mãos. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Mas quando me detive nos números, lá estava, compatibilidade genética materna, 99,9999%. Sim, ela era minha, a menina que todos chamavam de sem nome, a criança que apareceu do nada, a paciente que ninguém reivindicava, a alma que me chamava de mãe desde o primeiro dia. Era minha filha. Meu corpo inteiro entrou em choque. Chorei tanto que mal conseguia respirar. Chorei por todos os anos de ausência. Chorei pela injustiça, pela dor, pela perda que me fizeram viver como verdade. Mas, acima de tudo, chorei por ter reencontrado a parte de mim que eu achava enterrada para sempre. Naquele instante, ela abriu os olhos. Me viu chorando, e, como se entendesse tudo, sussurrou: eu disse que era você, mamãe. Eu voltei para a gente brincar de novo. Ela não sabia o que era DNA, não sabia o que era hospital, protocolo, adoção, desaparecimento, tráfico infantil. Mas ela sabia de algo muito maior, que ali, naquele leito branco, estava o colo que ela buscava desde o primeiro suspiro. Decidimos investigar o que realmente aconteceu no passado. E aos poucos, as peças começaram a surgir. Fui vítima de uma clínica clandestina. Minha filha nasceu viva, e foi levada sem meu conhecimento por uma quadrilha que intermediava adoções ilegais. Ela passou por várias casas. Nenhuma ficou com ela, até que, em algum ponto da jornada, foi abandonada e parar na rua foi apenas o último capítulo de uma história de horror silenciosa. Mas o destino ou algo maior trouxe ela de volta. Às vezes a vida quebra a gente em 1000 pedaços para depois colar tudo de novo. Mas de um jeito que nunca mais será o mesmo. Hoje, minha filha dorme no quarto ao lado do meu. Ela já não se assusta à noite. Agora, sou eu quem conta histórias. Antes de dormir, sou eu quem cuida do machucado, do medo, do silêncio. Ela me chama de mãe com força e convicção. E eu, pela primeira vez, respondo: sim, meu amor. A mamãe está aqui. O hospital não esquece. Os colegas se lembram. E toda vez que alguém fala em milagre, eu sorrio em silêncio. Porque agora eu sei. Milagres existem. E, às vezes, usam jaleco branco e têm os olhos da gente.